o PT consegue colocar na coleira todos os partidos socialistas, todos, porque ou eles matam, ou eles acabam com a reputação da pessoa. Quando eu falo matar, é literal, tá? O PT manda matar. É importante que você que está nos assistindo saiba disso. O PT é um partido que manda matar, sequestrar, matar, roubar. Quem tem armas de destruição física, moral, psicológica, utilizando o seu não da máquina do Estado, é o PT. Nenhum outro grupo político no Brasil tem esse poder. Eu vou compartilhar a tela aqui mesmo nesse outro computador, Ítalo, porque eu quero pegar essa fala do Lula para mostrar ao pessoal a canalice que o Lula está levando o povo brasileiro para um conflito armado. E tem esse vídeo do Lula que eu quero mostrar. O Eduardo Bolsonaro colocou, acho que até legendas em inglês. O Lula falando ali que agora ele... como é que é? Se o Trump ameaçar combater o narcotraficante, óbvio, o Lula não vai falar isso com clareza, né? Clareza vem da gente aqui. Se o Trump falar ou atuar contra os narcotraficantes, então o Trump está atentando contra a soberania nacional. Olha que coisa linda. Então deixa eu colocar aqui o vídeo do Lula, já tá na bala. O vídeo é esse aqui, o Ítalo. Não sei se você chegou a ver essa porcaria. Você chegou a ver isso aqui ou não? Não. Não? Vamos lá, vamos ver. Bom, pega o engove aí, Ítalo. Pega o engove, toma aquele engove, que lá vamos nós. Nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Então, essa é uma coisa que o Brasil tem necessidade similar à necessidade da África do Sul. E que, portanto, nós vamos juntar o nosso potencial e ver o que a gente pode produzir junto, construir junto. Não precisamos ficar comprando dos senhores das armas. Nós poderemos produzir. O que precisa é nós nos convencermos que ninguém vai ajudar a gente, a não ser nós mesmos. Então, essa área da defesa é uma área extremamente importante, companheiro Ramaphosa, para a gente trabalhar junto. Aqui na América... Oi, Ítalo. Quando você vê o Lula usando os pronomes corretos e abaixando a cabeça, você tem dúvida que ele está lendo? A primeira coisa que me chamou a atenção, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse vídeo, deixa eu colocar aqui de novo na tela. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse vídeo, o Ítalo, é essa parte aqui, ó. É a parte que ele usa os pronomes, olha só. Que ninguém vai ajudar a gente, a não ser nós mesmos. A não ser a nós mesmos. E aí, olha, ele faz uma olhadinha na folha, não sei se você viu isso aqui, né? Então, essa área da defesa é uma área extremamente importante. Olha lá, folhinha. Para a gente trabalhar junto. Aqui na América do... Ele olha pra folhinha, vou mostrar pra vocês as partes, às vezes que ele olha pra folhinha ali, ó. Ele tá falando, ele tá com ponto, alguém tá dizendo alguma coisa pra ele tá usando os pronomes, e aí ele vai dar duas olhadinhas pra folha. Ó, a folhinha dele, ó. Olhou agora, ó, baixou a cabeça. Aqui, ele olha de novo pra folhinha, tá vendo? Olhou segunda vez pra folhinha, olhou pro pessoal, fingiu, olhou pra folhinha, e aí depois, no final, ele dá mais uma olhadinha pra folha. Ele tá com ponta, olhou pra folha, ó, olhou pra folhinha, o que ele tem que dizer, e falou. E aí olhou pra folhinha de novo, no final. Ver o Lula usando pronomes corretamente, pra mim, é sinônimo de cola. Ele tá sempre olhando a folhinha. Vamos conversar um pouquinho sobre o tema de quem tá falando, né? Uhum. Acho que a primeira coisa que me chama a atenção disso tudo, Alan, é perceber, ver o Lula admitindo, olha essa coisa, né? Ele admitindo que você ter armas é necessário para a defesa. Olha só que coisa, né? Pois é. Outra coisa. Então quer dizer que você pode ter armas, né? Você pode ter forças armadas e tudo isso aí para motivos de defesa, não necessariamente de ataque, né? Então tá aqui, fique registrado para o próximo debate sobre armas. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu acho que talvez vai melhorar um pouquinho minha imagem. Melhorou. Melhorou. Pode continuar. Então, assim, olha essa coisa, né? Então, até a primeira coisa que você percebe essa história toda da parte aí do Lula, né? E depois ele fala. Bom, assim, isso é ele vai falar em algum momento especificamente sobre os Estados Unidos, né? Vai, ele tá citando. Esse vídeo aí foi depois do encontro do Escudo das Américas, onde ele precisa falar ali na visita, porque a África do Sul faz parte do BRICS, então é a reunião do BRICS no Brasil, o Lula trazendo não, ele já trouxe, né? Mas mostrando, manifestando publicamente que ele tá com África do Sul, China, Rússia, a Índia tá ali no BRICS, mas não tá, e o Brasil tava na corda bamba na época do Bolsonaro. O Bolsonaro quase consegue sair do BRICS, só não conseguiu porque era o Biden o presidente, no momento que ele tava com mais força. E aí ele não conseguiu depois sair do BRICS, não tinha como, mas ele já, inclusive, falou em entrevistas antes de ser preso que a primeira coisa que ele faria, caso conseguisse voltar, seria tirar o Brasil do BRICS. E aí o Lula tá pegando um dos países do BRICS, que é a África do Sul, e dando esse recado para a imprensa e para a militância dele.
Se o Trump vier para cima dos narcotraficantes, nós iremos nos defender. Agora, se você tem dúvida disso, Ítalo, você tem dúvida, Ítalo, que o Brasil se defenderia dos Estados Unidos ou não? Não tenho dúvida. Então, para tirar a tua dúvida de vez, eu vou te mostrar o Exército Brasileiro. Aí, ó. Acabou pros Estados Unidos. Não tem como, né? Quem é Navy Seals? Deixa eu baixar essa música aqui, porque senão depois pode dar problema no direito autoral. Mas ó o padrão da galera. Ó o naipe. Ó o naipe, ó o naipe, ó o naipe. Tu viu isso aqui, Ítalo? Peraí. Olha o naipe desse maluco atrás dessa menina aqui, ó. Ó lá. Ih, esse maluco acaba com os Marines, cara. Sozinho. A gordinha. Aí, acabou, meu irmão. Hã? Qual delas? A pequenininha. Essa daí ela tem poderes. Aí, ó. Essa aí, eu boto mais fé nessa daí, viu? É, ó. Acabou. Se tem alguém aqui que tem potencial, é ela. Isso aí é a primeira vez que o Exército incorporou mulheres no serviço militar inicial. Pô, se fosse esse o problema, tava resolvido. Aí, ó. Olha os gordinhos. O problema é ter mulher no negócio. Pô, se fosse esse o problema, tava resolvido. Aí, ó. Olha essa porra, caraca. Não é meme, tá, Ítalo? Isso aqui não é meme, não, tá? Uhum. Eu achei que era inicialmente. Não é meme. Olha a força de vontade de marchar desse maluco aqui, ó. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Tem um maluco, a mão dele, olha a mão desse maluco aqui, ó. Pera aí, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu pausar nele aqui, ó. Parece os coletivos do Maduro, né? Agora, volta aqui pra mim aqui. Vamos ser justos, tá? Tá falando aqui que é serviço militar inicial. Quando eu servi o tiro também, eu fui me alistar, eu também não tava muito afim, não, tá? Eu tive que marchar com a porra lá, entendeu? Eu também tava bem a contragosto ali, entendeu? Então, assim, agora, porra, não tem condição, velho. Não tem condição essa galera aí, cara. Não tem condição. O que vai acontecer é o seguinte, né? Os Estados Unidos vai pressionar o Brasil, vai criar mais mal-estar internacional em relação ao Brasil, vai expor cada vez mais o caráter de íntimo, né, dessa relação, o diálogo cabuloso, né, diálogo cabuloso que existe entre o pessoal que está no poder hoje e o crime organizado. E para variar, vai ter gente que vai negar de pé junto, vai dizer, não, isso aí é teoria da conspiração, isso aí não existe nada, isso enfim, né, vai ter gente que vai negar isso aí, como sempre teve. Então, assim, enfim, né, eu acho que é isso que vai acontecer no primeiro momento, pelo menos, né. Se o Trump pretende fazer alguma coisa de fato, se ele pretende alguma atuação no solo brasileiro, aí eu já não tenho certeza. Tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho certeza. Mas a questão é o seguinte: o PCC e Comando Vermelho não são mais organizações brasileiras. Né? Eles são organizações internacionais. Você já tem a presença de PCC, por exemplo, enfim, outros países, praticamente toda a América, você tem presença de PCC na Europa, você tem a presença do PCC, ela já está internacional. O CV é um pouco mais desorganizado, né? Você vê um pouco mais desorganizado. O PCC, a máquina, a estrutura do PCC é um negócio assim, estudo de caso mesmo, né? Enfim, né? Então, assim, você não vai atuar no Brasil especificamente, talvez não, né? Não sei, não tenho certeza, mas provavelmente você vai criar situações para que membros do PCC brasileiros que serão presos na Colômbia serão extraditados para os Estados Unidos. Aí você vai ver o pau cantar, entendeu? Então, isso é uma das coisas que a imprensa brasileira não está noticiando, né? Há rumores, por exemplo, de delação do próprio Maduro aqui nos Estados Unidos, porque a situação está ficando cada vez mais complicada para o Maduro. Né? Ele já está preso, ele já está encarcerado nos Estados Unidos, tudo tende a piorar pro lado dele, e o Trump já conseguiu o apoio de, como já falamos ontem no programa Conversa Timeline, ele já tem o apoio do José Antônio Castro, que está no Chile, ele já tem apoio do Javier Milei na Argentina, tem apoio de Paraguai, apoio do Bukele em El Salvador, e só faltaria então Colômbia, Brasil, e a Venezuela não vai conseguir conter essa força toda do Trump, e Cuba é o próximo alvo. E essa é a pauta número 2 aqui do programa. O Trump já disse que Cuba vai deixar de ser uma tirania, vai deixar de ser tiranizado pelo Raul, como é que é o nome dele? Raul, esqueci agora, são 2 nomes, né? Hã? Não, é o Dias-Canel. Dias-Canel, não é o Raul. O Raul já saiu faz tempo já. Então, o Dias-Canel, tava tentando lembrar o nome do Dias-Canel. E aí, o Dias-Canel está com os dias contados, porque ainda é a família Castro, bem dizer, que comanda aquilo tudo, e o Dias-Canel só tá ali a mando dos Castros, né? E o Trump já falou que não vai ter mais espaço para Cuba nesse cenário. Então, Cuba vai cair. A Venezuela, o Trump já conseguiu fazer com que tivesse uma abertura do petróleo para iniciativa privada internacional. Então, ele vai conseguir, aos poucos, ir mudando o cenário da Venezuela. Para muitos que pensem que o Trump simplesmente tirou Maduro e abandonou a Venezuela com seus poderios internos, que seria mais ou menos algo equivalente a você tirar do Brasil apenas o Centrão e deixar o PT, salvaguardando todas as proporções, ou o contrário, né, tirar o PT e manter o Centrão. Mas Cuba e Venezuela vão cair.
Isso aí já está certo. Venezuela já está comprovado. Cuba, faltam poucos dias para que isso aconteça. E o Trump já fechou esse cerco todo com esses países que ele chamou de o escudo das Américas. E o Lula está querendo se colocar como um interposto, né? Ele quer parar ali o trabalho do governo americano. O que eu achei incrível ao anunciar isso, deixa eu pegar aqui na tela para mostrar para vocês, foi o vídeo da Bandeirantes com o título que eles usaram no tweet para divulgar essas atividades do governo americano. Eu quero mostrar para vocês em detalhes, mentira por mentira da Band, porque isso aqui é surreal. O que eu fiz? Eu escrevi no próprio perfil lá da Band, deixa eu ver isso aqui, Band Jornalismo, onde o título do vídeo, acho que é mais incrível mostrar aqui o título do vídeo antes de eu colocar o vídeo para vocês, porque o título do vídeo em si, o texto que eles escreveram, mostra por que nós temos audiência, essa galera não. Veja o que disse o Band Jornalismo, Ítalo. Uma decisão do governo dos Estados Unidos pode abrir caminho para operações militares e sanções econômicas contra... O que está escrito ali? O Brasil. Beleza. Na próxima fase, ele diz que o alvo são as facções de traficantes brasileiros. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Ou ele está dizendo que Brasil e narcotraficantes brasileiros são a mesma coisa, ou ele está querendo dizer que o alvo é o Brasil e, ao mesmo tempo, os narcotraficantes. Certo, não dá. Ou uma ou outra. E aí, eu fui lá e cobrei. Eu cobrei a Band, porque ele diz que o alvo são os traficantes. Peraí, se o alvo são os traficantes, então os Estados Unidos não tem como fazer nada contra o Brasil, mas contra o governo brasileiro. Porque vejam só, no início da frase, ele não diz que é uma decisão dos Estados Unidos. Ele diz que é uma decisão do governo dos Estados Unidos. Vejam, gente, isso aqui é um jogo de palavras que vocês precisam ficar atentos. Ele diz que a decisão é do governo dos Estados Unidos e não dos Estados Unidos. O sujeito aqui não é os Estados Unidos. É o governo. O governo dos Estados Unidos tomou uma decisão que, segundo a Band, pode abrir, eu falo pode não, vai, né? Abrir caminho para operações militares e sanções econômicas contra o Brasil. E aí, na frase seguinte, eles dizem quem é o alvo. O alvo são os narcotraficantes. Só que o mais incrível é a continuação dessa frase. Narcotraficantes que os americanos querem classificar como grupo terroristas. Ou seja, a Band está defendendo que os traficantes brasileiros não são terroristas. Eu não aguentei, né? Eu precisei escrever. Vocês precisam se decidir. Ou o alvo são os narcoterroristas, ou o alvo é o Brasil enquanto país. As duas coisas não são a mesma coisa. Deixei isso bem claro. Até repetindo palavras. Esteticamente não fica bonito, mas é para o pessoal poder entender. Aí eu coloquei outro detalhe importante. Não são os americanos que querem classificar esses grupos criminosos como terroristas. Vamos aos fatos, ok? PCC e Comando Vermelho possuem armas de guerra? Sim. Possuem granadas? Sim. Executam pessoas? Sim. Interferem em eleições? Sim. Fazem reféns de regiões inteiras? Sim. Logo, não são os Estados Unidos que querem fazer com que esses narcotraficantes sejam tratados como terroristas. Mas são as ações desses narcotraficantes que os caracterizam como terroristas. Eu preciso ficar lembrando disso aqui o tempo todo. É triste, é ruim, porque o pessoal está na hora do almoço nos assistindo. E aí, eu preciso lembrá-los que durante as eleições presidenciais de 2022, na qual Bolsonaro, com muitas aspas, teria perdido, você teve PCC chicoteando pessoas para votar no Lula, ou dizendo que não era para votar no Bolsonaro. PCC dando tiro na cabeça de pessoas que estavam panfletando a favor do Bolsonaro. Então, pera lá. Isso aqui já não é mais trombadinha vendendo droga. Isso é ação típica de grupos terroristas. E aí, eu quero colocar esse vídeo da Band para que vocês vejam todas as armadilhas que esses jornalistas fazem quando se dizem jornalismo profissional e isento. É bom que vocês prestem muita atenção nessas armadilhas, porque, de cara, quando alguém vê a Band noticiando um negócio desse, a primeira reação da pessoa é: pô, até que enfim, até a Band está percebendo que os grupos terroristas estão atuando no Brasil. Não. Tá cheio de pegadinha ali, que você talvez não possa ter prestado atenção, mas uma outra pessoa com quem eles querem falar, essa pessoa vai estar prestando atenção, que são os narcotraficantes. Então o PCC vai olhar e falar assim: pô, não mexam com a Band. A Band tá falando legal ali, que a gente é traficante, beleza, a gente é traficante mesmo, mas a Band não tá chamando a gente de terrorista para virar alvo dos Estados Unidos. Pô, isso é bom demais. Isso é um recado da Band para o PCC. Isso não é jornalismo. O recado da Band para o PCC é esse. Nós estamos defendendo vocês em rede nacional. E o outro recado é pro Lula. Lula, a gente tem que noticiar isso aqui, mas como a situação é um pouco delicada, a gente vai limpar a tua barra, não vai mencionar o teu nome, vai dizer que é o governo americano contra o povo brasileiro. Dizendo que o governo americano está inventando esse negócio de que traficante é terrorista, mas a gente tem um método para poder fazer isso de modo sutil. Vamos à matéria. Uma decisão do governo dos Estados Unidos pode abrir caminho para operações militares e sanções econômicas contra o Brasil. O alvo são as facções de traficantes brasileiros, que os americanos querem classificar como grupos terroristas.
Ao longo de meses, uma operação militar dos Estados Unidos atacou de forma sistemática embarcações no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico. A maioria dos barcos partiu da Venezuela. Será que eles vão mencionar que os outros barcos também, não esses aí, né, mas que outros barcos foram apreendidos estavam no Brasil? Vamos ver. A justificativa oficial do governo norte-americano é o combate ao narcoterrorismo. Agências internacionais estimam quase 160 mortes em mais de 40 ataques. Pouco depois, uma mega operação capturou o ditador Nicolás Maduro. O governo americano classificou a Venezuela como estado narcotraficante e Maduro como líder do cartel dos sóis. Desde o ano passado, uma política externa de Donald Trump passou a tratar cartéis e grupos criminosos internacionais como organizações terroristas estrangeiras. Agora, os Estados Unidos estão prestes a usar essa classificação para as facções brasileiras, primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho. Na prática, a medida também pode abrir caminho para ações mais duras fora do território americano. Isso inclui operações de segurança, prisões internacionais e até ações militares, em situações consideradas de ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. O governo brasileiro tenta barrar essa classificação. O assunto foi discutido por telefone no domingo entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Os dois também articulam uma visita do presidente Lula a Washington para o encontro com Donald Trump entre março e abril. O temor do governo brasileiro é que os Estados Unidos usem o combate ao narcotráfico e a classificação de grupos como terroristas para justificar operações militares no Brasil. Outra preocupação é com sanções econômicas. O governo brasileiro tenta convencer Washington de que, apesar da violência dessas organizações, elas não se enquadram à definição de terrorismo, que normalmente envolve motivação política, religiosa ou ideológica, e devem continuar sendo tratadas dentro do sistema de justiça criminal. Peraí, então ele está dizendo... Vejam que a Band, em momento algum, diz que, apesar das motivações políticas do PCC e do Comando Vermelho, o governo brasileiro insiste em dizer que esses grupos não atuam dessa maneira. Gente, isso aqui não é jornalismo isento. Que fique claro aqui para vocês. Isso não é jornalismo isento. Não é que eles não querem tomar lado, não é que eles não querem se envolver de modo detalhado na coisa e simplesmente narrar os fatos para vocês. Eles estão dizendo que os Estados Unidos é que estão decretando esses grupos como grupos terroristas. Não é a realidade. Segundo a Band, não é a realidade que diz que esses grupos são terroristas. É a postura do governo americano. E ao narrar o que o governo brasileiro está decidindo, ele não diz que o governo brasileiro está sendo contraditório. Se você pegar palavra por palavra, eu não quis fazer isso para não ficar chato, mas se você pausar palavra por palavra, tem sempre considera que, diz que. Eles não narram os fatos. Ontem eu fiz uma apresentação aqui, mostrando com detalhes como os grupos de narcotraficantes no Brasil atuam como terroristas. E a Band me faz uma matéria dessa. É óbvio que quem tá em casa assistindo, ele não vai prestar atenção nesses detalhes, vai falar assim, pô, até que enfim, pô, esse Trump é foda mesmo, que bom, até que enfim o Trump tá fazendo alguma coisa. Só que o jornalismo, ele tem uma função muito clara de dizer a verdade de modo transparente para você. Eu não posso colocar eu não posso narrar um fato que está ocorrendo entre o governo brasileiro e o governo americano sem dizer para vocês que quem está protegendo os narcotraficantes para que eles não sejam categorizados como grupo terroristas e assim possa ter uma ação bélica militar mais forte, quem está protegendo esse pessoal é o governo brasileiro e a imprensa brasileira e os artistas. Enquanto o povo padece. Ontem aqui, quando eu estava mostrando, várias pessoas no chat foram me atualizando. Olha, eles não controlam só o GatoNet, não. A Vivo, aqui na favela, é controlada pelos narcotraficantes. A Vivo, a empresa Vivo. O contrato de internet da Vivo é controlado pelos narcotraficantes. Ou seja, não se trata de os Estados Unidos querem categorizar esses grupos como grupos terroristas. Esses grupos atuam como grupos terroristas. E quem não está colaborando para o tratamento devido a esses terroristas é Lewandowski, José Dirceu, Lula, o STF inteiro. Porque aí eles vão para o Código Penal. E aí no Código Penal você pode ter André do Rep sendo libertado, porque demorou, o Ministério Público demorou a fazer um negócio lá, e aí, pô, o Marco Aurélio Mello não tem culpa nenhuma, ele tá só seguindo ali o Código Penal brasileiro, o Código de Processo Penal brasileiro, blá, blá, blá. Quando, na verdade, meus caros, o que está em jogo nesse exato momento é um comunista como Lula defendendo os seus meninos, que são os narcotraficantes. Alan, como assim? Você está querendo dizer que é o Lula que está acima do narcotráfico? Sim. Diferente do que muitas pessoas pensam, que os narcotraficantes estão acima dos políticos e colocam os políticos de joelhos, isso não vale para o comunista. Que o Alcolumbre fique de joelhos para o narcotráfico, isso é fácil. O Alcolumbre não tem grupos em universidade, o Alcolumbre não tem vários desembargadores na sua mão, o Alcolumbre não tem uma organização de mídia fora do estado dele. Esses políticos no Brasil, que nós chamamos de centrão, eles têm um modus operandi muito fácil de se reconhecer. Eles de fato não são nem direita nem esquerda, eles só querem dinheiro.
sempre favorecem quem possa dar a eles o dinheiro proveniente da corrupção, do roubo, do erário, né, que é o dinheiro, as pessoas chamam de dinheiro público, eu odeio esse nome, que é o seu dinheiro. E aí eles fazem aliança com qualquer um. E nessa que eles fazem aliança com qualquer um, eles mantêm o status deles de monopólio político e financeiro local, só que eles nunca têm um plano nacional. Que dirá um plano global? O comunista não. O Lula, ele não só tem poderio nacional, como ele tem poderio transnacional em toda a América Latina e Caribe. Com apoio de Cuba. E, falando em apoio, o Lula tem o apoio de Rússia e China. Sobretudo o Partido Comunista Chinês. O que um Alcolumbre, um Mota da vida, um batedor de carteira desse colarinho branco lá do Congresso Nacional, o que eles têm de poder para apresentar contra o Lula? Nada. Primeiro que eles são corruptos. Todos eles têm o currículo sujo. Todos eles têm um contratinho que não deveria existir. Todos eles têm um aeroporto que está sendo utilizado pelo narcotraficante para botar dinheiro no bolso, como foi o caso do irmão do Alcolumbre. Todos eles têm alguma coisinha que o PT pode usar contra eles. Mas nenhum deles tem o apito de cachorro. Dog whistle. Se você em casa não sabe o que é apito de cachorro, deixa seu comentário aqui. Fala, não sei, Alan, o que é apito de cachorro. Apito de cachorro é um apito que o ouvido humano não consegue ouvir e o cachorro consegue ouvir. Uma frase do Lula pode ativar ações do Comando Vermelho, do PCC, ADA, Terceiro Comando e por aí vai. Um único apito de cachorro do Lula e do Dirceu pode fazer com que todo o narcotráfico do território nacional brasileiro entre em ação. Ah, mas se eles têm esse poder, por que eles não usam esse poder? Eles não usam porque não é necessário usar o tempo todo. Nas eleições eles usaram. E usaram igual você mede a altura do fogão a gás. Bota fogo alto, fogo baixo, fogo médio. Eles controlam a temperatura do fogo. Mas, Alan, qual garantia eles dão? A garantia de que se for ministro do STF, o avião cai. A garantia de que se for um desembargador, aquele desembargador pode morrer. Ou algum crime daquele desembargador pode ser exposto. Porque o PT tem essa força. Ninguém pode menosprezar a força que o PT tem para o mal. Ela é infinitamente maior do que todos os partidos políticos no Brasil. Todos. Você pega o PL. O PL é um partido que o PT, o Bolsonaro utilizou para poder alocar todos os seus apoiadores. Como o Bolsonaro é uma força política absurda, ele fez com que o PL saísse de um partido bosta, um partido medíocre, que não tinha nada, para ter ali vários políticos bons, junto com vários políticos ruins. O Novo é uma formiga. Aí, formiguinha, trabalho. O Novo tem um trabalho desse tamanho aqui, pequeno. Eu não considero o Novo um partido ruim, mas só que eles são pequenos. E como partido pequeno, eles podem dizer: a gente votou 100% contra o PT, a gente fez 100% isso, 100% aquilo. É o time de basquete que tem 3 jogadores e só joga na rua e tá querendo se comparar com alguém que joga na NBA. Aí é fácil, nunca tive lesão, nunca tive problema. Meu time sempre conseguiu pagar as contas do hotel. É mole, 3 pessoas, qualquer um consegue isso. Se comparar o Novo com o PL, não tem nem como. Primeiro que o PL tem mais de 100 e poucos deputados. E o Novo tem 3 ou 4. Mas a realidade é essa. Os partidos do centro só querem grana. Para eles o Brasil não importa. Tudo que eles estiverem envolvidos, eles serão a favor. Qualquer coisa. E o PT não. O PT consegue colocar na coleira todos os partidos socialistas. Todos. Todos. Porque ou eles matam, ou eles acabam com a reputação da pessoa. Quando eu falo matar, é literal, tá? O PT manda matar. É importante que você que está nos assistindo saiba disso. O PT é um partido que manda matar. Sequestrar, matar, roubar. Então não existe oposição ao PT quando nós estamos tratando da estrutura. A estrutura do PT, ela não tem oposição. Porque aí seria nós compararmos aqui um exército com 5 aeronaves, 2 navios bombardeiros, não sei quantos milhares de soldados, não sei quantas centenas de milhares de snipers, com uma tribo que tem arco e flecha. Quem tem armas de destruição física, moral, psicológica, utilizando o seu não da máquina do Estado, é o PT. Nenhum outro grupo político no Brasil tem esse poder.